Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Muitos já tentaram compor um relato ordenado dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Assim como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também a mim pareceu bem, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o início, escrever-te um relato em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças com firmeza a verdade das palavras com que foste instruído. Na época do rei Herodes da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e seu nome era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de modo irrepreensível, segundo todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já estavam avançados em idade. Certa vez, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua classe, segundo o costume dos sacerdotes, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando na hora do incenso. Apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor tomou conta dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, a tua súplica foi ouvida. Tua esposa Isabel te dará um filho, e tu lhe darás o nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e exultação, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá à frente dele com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e levar os incrédulos à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Zacarias então perguntou ao anjo: Como saberei que isso vai acontecer? Pois eu já sou velho e minha esposa está avançada em idade. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, aquele que está na presença de Deus. Fui enviado para te falar e anunciar-te esta boa nova. E eis que ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais se cumprirão no tempo oportuno. O povo aguardava Zacarias com grande expectativa, e todos se admiravam com a sua demora no templo. Ao sair, ele não conseguia falar com eles, e compreenderam que tivera uma visão no templo. Ele apenas fazia sinais com as mãos e continuava mudo. Quando se completaram os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu, e durante 5 meses ela se manteve escondida, dizendo: Foi assim que o Senhor agiu comigo nos dias em que se dignou olhar para mim e retirar de sobre mim o opróbrio diante dos homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ao aproximar-se dela, o anjo disse, com voz suave e cheia de reverência: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela, porém, perturbou-se profundamente com aquelas palavras e refletia sobre que tipo de saudação seria aquela. Então o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, então, disse ao anjo: Como se fará isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso mesmo, aquele que nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, também concebeu um filho em sua velhice.
Este é já o sexto mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se dela. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E como me é dado que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, porque se cumprirá tudo o que te foi dito da parte do Senhor. E então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Eis que, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos nos pensamentos do seu coração. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Conforme prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Chegou o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido grandemente misericordioso com ela, e se alegraram com ela. No 8º dia, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe respondeu: De modo nenhum, ele se chamará João. Disseram a ela: Não há ninguém na sua família com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, perguntando como queria que ele se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: O nome dele é João. Todos ficaram admirados. Imediatamente sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a falar bendizendo a Deus. Então o temor tomou conta de todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judeia espalharam-se essas palavras. Todos os que ouviam essas coisas as guardavam no coração e diziam: O que será então deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Então Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E suscitou para nós um poder de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos antigos, por meio da boca de seus santos profetas, para nos salvar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim, ele realiza misericórdia para com nossos pais e lembra-se de sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, prometendo conceder-nos a graça, de que, libertos das mãos de nossos inimigos, sem temor os sirvamos. Em santidade e justiça diante dele, por todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão de seus pecados. Graças às entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que nos visitará o sol nascente que vem do alto, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos passos no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito,
e esteve no deserto até o dia de sua manifestação a Israel. Comentário patrístico meditativo sobre o Cântico de Zacarias, inspirado na homilia Imur 13 de São Beda, o Venerável. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Assim começa o Cântico de Zacarias, profecia nascida da plenitude do Espírito Santo e reconhecimento da fidelidade de Deus. São Beda nos ensina que esta visita não foi apenas um olhar compassivo, mas uma descida real do próprio Deus, ao meio da nossa história. Na antiga aliança, Deus falava por sinais, por profetas e promessas. Agora, porém, ele vem em pessoa para cumprir plenamente o que prometera aos pais. O chifre da salvação que ele ergue na casa de Davi é o próprio Cristo Jesus, forte como um guerreiro, invencível diante do pecado e da morte. Cristo é o libertador, não de opressores humanos, mas das cadeias invisíveis do mal que aprisionam o coração. Zacarias contempla com clareza que seu filho João não é o Salvador, mas aquele que o precede. Por isso o chama de profeta do Altíssimo, porque João é mais que um pregador. Ele aponta o Cordeiro de Deus com o dedo, indica com a voz, prepara com a vida. João é o elo entre as duas alianças. A voz que clama no deserto, a trombeta que desperta os corações dormentes, o arauto que abre caminho para o esposo. E o que anuncia ele, a ciência da salvação, o perdão dos pecados e a vinda da luz que não conhece ocaso. Nos últimos versos do cântico, Zacarias proclama algo sublime. Pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, nos visitará o sol nascente do alto. São Beda vê aqui o Cristo, sol eterno, que se levanta sobre os que habitam nas trevas e na sombra da morte. Ele é o Oriente eterno, o amanhecer da redenção, a luz que dissipa toda a escuridão do erro e do medo. E ele vem, não apenas para nos consolar, mas para dirigir nossos passos no caminho da paz. Essa paz não é mera ausência de conflito, mas a plenitude da comunhão com Deus, da harmonia com a verdade, da esperança que não decepciona. O Cântico de Zacarias é, assim, oração, profecia e proclamação da vitória de Deus. E com São Beda, também nós bendizemos ao Senhor. Porque o sol que visitou Israel continua a visitar os corações abertos à luz da fé e ao caminho da conversão. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.